Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. Rogamos o amparo dos benfeitores espirituais e contamos com a companhia e com a vibração dos corações amigos que nos acompanham e principalmente dessa amiga que está comigo hoje, Maruísa, que nos traz aí a oportunidade de estudar, de compreender, de entender cada vez mais a doutrina. Boa noite, Malu. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos os que nos acompanham, os amigos que também estão conosco, às vezes estão longe da gente, mas estão perto pelo coração. Também desejo que todos estejam bem, em paz e com saúde. Bom, a partir de hoje, né, Malu, se Deus quiser, estaremos reunidos aqui todo domingo, das 7 às 8 horas, aqui no Facebook. E nós trouxemos, então, esse momento, que nós chamamos de momento transformar, porque é o desejo nosso, que as reflexões aqui colocadas, as reflexões trazidas por nós, mostrem a necessidade da transformação dentro de nós. Hoje nós vamos estudar o início das virtudes do Sermão do Monte. Eu acho que para a gente iniciar, nós não vamos nos estender, nem vamos abordar muito o Sermão do Monte, mas vale a pena a gente lembrar que o Sermão do Monte representa ali a síntese dos ensinamentos de Jesus. Expressa as regras básicas do comportamento humano, e eu acho que ele é o maior documento espiritual que nós temos, que a humanidade conhece, né, Malu? Sim. E foi quando, ali então, olhando para o Sermão do Monte, e não falando do Sermão do Monte em si, já tem vários estudos profundos em relação ao Sermão do Monte, que nós, então, resolvemos estudar a essência, as virtudes que se encontram ali no Sermão do Monte. E a primeira virtude, dentro da bem-aventurança, é a humildade. E para a gente começar, Malu, eu queria trazer ali, qual é o significado da humildade? O que a gente pode entender por humildade? Olha, Leonardo, para a gente compreender o Sermão do Monte, e mais especificamente as bem-aventuranças, a gente precisa primeiro se colocar no lugar das pessoas, da multidão que ouvia Jesus. Uma multidão de aflitos, de humilhados em todos os sentidos. De um lado, oprimidos pelo Império Romano, e de outro lado, praticamente esquecidos das autoridades religiosas da época. O Sermão do Monte, ele começa com a humildade, e ele está registrado na íntegra nos evangelhos, no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. E as primeiras palavras de Jesus dizem respeito justamente à humildade, o que leva a gente a concluir que todo o Sermão do Monte está edificado sobre a humildade. De nós mesmos, Leonardo, acho muito difícil dizer o que significa humildade. É fácil, por exemplo, a gente falar assim, nossa, fulano tem tanta paciência, fulano é tão corajoso, é tão resignado, tem uma fé, uma determinação. Agora, descreve como é uma pessoa humilde. Então, por causa disso, como é a virtude mais difícil da gente conquistar, nós, por nós mesmos, nós não conseguimos definir o que seja a humildade. Então, nós precisamos buscar os ensinamentos que o Espiritismo nos oferece e que os benfeitores espirituais também nos têm dado. Mas, basicamente, como depois a gente vai desenvolver mais um pouquinho, a humildade é o sentimento, é tomar conhecimento, ciência da nossa pequenez diante do universo. É sentir sobre nós o peso das nossas imperfeições e do quanto nós precisamos melhorar para estarmos mais unidos com o Criador. É assim que nós encontramos na doutrina espírita e, sobretudo, nos esclarecimentos de Emmanuel. Como é difícil de verdade, né, Malu? Quando a gente olha o sentimento de humildade, e por vezes nós imaginarmos sermos humildes, estaremos errados, né? Porque estamos muito longe de compreender.
De Isso. fato, ainda nós não temos essa noção que somos tão pequenos ainda, né? Dessa necessidade que temos de caminhar, e nós nos achamos donos da terra, proprietários da terra, né? E não somos nada disso. Exato. Pode falar, Malu. Pode falar. Jesus começa, né? Jesus começou o Sermão do Monte colocando a humildade como a base das demais virtudes, como diz Karl Schutel, mas para nós a humildade é a virtude mais difícil de ser conquistada, porque ela é o oposto daquilo que nós temos de sobra, que é o orgulho. Então, por isso que vencer o orgulho é a tarefa mais difícil, é um verdadeiro combate dentro da gente, né? E, infelizmente, também as pessoas confundem humildade com pobreza. Essa é a primeira dificuldade, entender qual é o real significado da palavra humildade e do que Jesus quis dizer. Nós tivemos ali nas traduções, né, Malu, a grande dificuldade foi justamente na tradução, né? Quando foi traduzir humilhados, pobre de espíritos. Isso. Você não queria trazer um pouquinho melhor isso para nós, para a gente refletir? Então, uma divergência do hebraico para o grego, onde no hebraico realmente estava registrado, Jesus teria pronunciado as seguintes palavras: avante os humilhados de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam como é diferente, humilhados de espírito. Humilhados de espírito, e lembrando, aquela multidão que ouvia Jesus, era uma multidão de humilhados, dos dois lados, pelos romanos e pela intelectualidade judaica da época. Pois bem, na tradução, segundo os estudiosos, na tradução de humilhados de espírito, para o grego, do hebraico para o grego, a palavra humilhados foi trocada por pobres. Então ficou bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí é que começou a confusão, interpretando que pobres de espírito são os pobres, o que não é verdade. É isso, Leonardo. Então, isso confunde bastante a compreensão. E humildade ali não vai ter nada a ver com pobreza, com condição social, com nada disso, né, Malu? Jesus falava ali, aspirava sobre as perfeições. Absolutamente. Né? E ele falava ali para os corações simples, né? Palavras singelas ali. Malu, mas então se a humildade não tem nada a ver com pobreza, né? Então nós não podemos dizer, então, que existe ricos humildes, existe pobres orgulhosos. Então, pode ter essa comparação também. Sim. Veja como a gente é, Leonardo. Às vezes, para não querer ser tão grosseiro, quando a gente vai se referir a uma pessoa que é pobre, materialmente falando, para não ser tão grosseiro, a gente fala assim, ai, fulano é tão humilde, só para não dizer que fulano é pobre. E o que é errado, porque nós encontramos muitos pobres orgulhosos e também há muitos ricos humildes. O problema é que a gente, justamente por causa dessa tradução de humilhados de espírito para pobres de espírito, e por se enfatizar tanto essa questão, é que a gente acaba achando que humilde é só quem é pobre, o que não é verdade. E outra, a gente também não tem o costume de conhecer a vida dos grandes benfeitores da humanidade. E a vida dos grandes benfeitores da humanidade, eles existem em todas as áreas da atuação da atividade humana. Empresários, intelectuais, pesquisadores, cientistas, religiosos, em todas as áreas. E o que a gente encontra em muitos deles é a humildade, dentro da atividade que eles exercem. Então, não podemos generalizar, achando que humildade é sinônimo de pobreza e que todo pobre é humilde, e que todo rico é orgulhoso, porque isso não é verdade. Né? Nós vamos trazer, então, que os pobres de espíritos, lá, os humildes, né, são aqueles que não possuem o orgulho. Né? E estão olhando para acumular tesouros no céu, e não aqui na terra.
Exatamente. E vale lembrar, Malu, que o dinheiro, a questão monetária, ela é neutra. Porque pode ser Sim, pessoas que têm dinheiro e podem praticar o bem. Quantas sim, obras boas, né? sim, E o mesmo dinheiro que às vezes compra ali o alimento para uma criança carente, necessitada, é o mesmo dinheiro que às vezes compra o vício de um jovem ali sim. na esquina, não é? Então, Exato, a exato. humildade está ali em entender as nossas dificuldades, a nossa pequenez realmente, e nos colocar no caminho de buscar reparar isso, né? Sim, sim. Falou, e por que será? Tem o porquê que Jesus começou, então, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, por essa virtude, não por outra? Eu me pergunto muito isso também, Leonardo. E considerando, considerando as aflições que aquelas pessoas enfrentavam, não eram somente aflições relacionadas à sobrevivência. A vida era muito árdua, era muito laboriosa para conquistar o pão de cada dia. E então, somando-se as preocupações de ordem material para a sobrevivência da família, o trabalho árduo, eles também sofriam uma falta de amparo, espiritualmente falando, porque as pessoas, os moradores da Galileia eram pessoas simples, muito preocupadas realmente com o trabalho, mas o fato de elas serem simples não significa que elas não tivessem entendimento, que não tivessem compreensão, e, sobretudo, que tinham um bom coração. Então, elas sofriam muito porque, junto aos representantes da religião judaica, eles já não encontravam mais o suporte espiritual necessário para a dureza da vida, a vida material, e também para resistirem aos desbandos do Império Romano. Então, ao propor, eu penso muito nisso, sabe, Leonardo? Assim, eles estavam assim divididos entre duas grandes forças antagônicas e eles ali no meio, sem amparo espiritual algum. Por isso que Jesus proferiu o Sermão do Monte para eles, na Galileia, e não para os orgulhosos fariseus lá em Jerusalém. E começando pela como diz assim, exaltando a humildade, é como se Jesus quisesse dizer para eles: não se envergonhem de serem humilhados, não se sintam rebaixados de fato. Se vocês conseguirem se manter com esse equilíbrio íntimo, esse equilíbrio íntimo é a humildade que vai dar para vocês. Porque, como nós vamos ver também depois, nas considerações de Emmanuel e Joana de Ângeles a respeito dessa virtude, quem consegue manter, quem consegue cultivar a humildade, a gente pode perceber, são pessoas que têm muito equilíbrio íntimo. Então, Jesus começa falando, olha, primeiro, procurem se equilibrar espiritualmente, para que vocês possam depois ouvir tudo aquilo que eu tenho para contar para vocês. E outra, né, Leonardo, por ser a primeira virtude, todas as demais estão apoiadas sobre a humildade. Então, a humildade é sinônimo também de equilíbrio interior. É isso. Essa é a maneira como eu sinto, né? Porque tem tantas aberturas possíveis. E é olhando justamente a felicidade futura, né, Malu? Que não é uma felicidade que a gente vive hoje, e olhando o momento que nós nos encontramos diante da espiritualidade, da evolução, qual é a nossa jornada, em que local nós estamos. Eu me coloco muito no papel daquelas pessoas naquela Sim, época. é Qual muito seria, importante isso. não é? É Qual muito seria importante. a reação nossa diante de tudo aquilo? Ficaríamos revoltados, indignados? É, é. E aí Jesus aparece, então, trazendo ali, exortando aquelas pessoas sofridas, Sim, para não cultivar os sentimentos negativos, né? Pelo contrário. exato, Né? exato. Então, e É, justamente... Desculpa, pode falar. a revolta, eu acho que a revolta era algo muito comum e presente no coração deles, Leonardo, mesmo que ela não se manifestasse exteriormente.
Então, aí vem Jesus e derrama aquele bálsamo para eles, né? É isso daí. E refletir, acho que sobre a humildade, nos faz conhecer um pouquinho mais sobre quem somos, né? Uhum. Enquanto nós não entendermos que nós somos doentes espirituais, que necessitamos de amparo espiritual, Sim. nós não vamos buscar um médico. E Jesus vem justamente naquela hora mostrar as dificuldades. Exato, exato. E dentro da doutrina espírita, que contribuição que o Espiritismo vem trazer, então, para a gente entender as virtudes do seu irmão, Alô? Muita ajuda, Leonardo, porque, como eu disse, a gente tem tanta dificuldade em compreender o real significado de humildade, que nós temos a ferramenta maravilhosa que é a doutrina espírita para nós, sobretudo nas obras de Kardec, principalmente nas obras de Kardec, e nas obras de benfeitores espirituais estudiosos do Evangelho. É o caso de Emmanuel e Joana de Ângeles. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dedica um capítulo falando sobre bem-aventurados os pobres de espírito, e lá também ele trabalha com a definição da humildade. E também no Livro dos Espíritos, nós encontramos, já no finalzinho do Livro dos Espíritos, onde Kardec começa a abordar as leis morais, a perfeição moral. Aí ele trabalha sobre a questão do egoísmo e do orgulho, como sendo as duas grandes chagas a serem combatidas na humanidade, que são justamente o anteposto, o contrário da humildade, né? É isso. Nós vamos ter aí o orgulho e o egoísmo como grandes monstros, né? Isso, que vão nos atrapalhar um pouco o progresso. Uhum. E por vezes nos imaginamos aí progredindo, porque a doutrina fala que nós sempre progredimos, mas na verdade existe dois progressos, né? O intelectual e o moral. O moral, certo. Embora sempre um apoiando o outro, o intelectual sempre evolui muito mais do que o moral. Certo. Mas chega um momento em que só o intelectual não faz essa diferença. Nós buscamos algo que nos dê uma paz interior. E aí surge, então, a necessidade de olhar para a parte moral, né, Malu? Isso. Bom, Malu, e aí trazendo as referências um pouco, você diz aí de Emmanuel, Joana, próprio Caibar, o que eles vão trazer a respeito disso? Bom, eu começo por Caibar, porque ele tem uma colocação incrível no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, onde ele trabalha com essa bem-aventurança, e ele fala, é preferível ser pobre de espírito, segundo a conceituação do Evangelho, do que ser alguém de espírito pobre. Ele faz esse trocadilho, né, analisando a questão da pobreza, daqueles que comparam a humildade com a pobreza. No Evangelho segundo o Espiritismo, Leonardo, lá no capítulo 7, é 7 mesmo, deixa eu conferir, isso, é no capítulo 7, nós temos algumas colocações de Kardec falando sobre a humildade, e também nós temos uma instrução do espírito Lacordaire, que tem justamente esse título, o orgulho e a humildade. É uma instrução bem longa, mas nessa instrução, Lacordaire, ele diz que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. E é uma colocação que é verdade mesmo, porque, veja bem, nós não somos educados para sermos humildes. Nós somos educados para sermos espertos, né? Sermos o espertalhão, porque para muita gente a humildade é sinal de fraqueza. Então é bastante interessante a leitura dessa instrução do benfeitor Lacordaire, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu queria destacar aqui, Leonardo, que eu fiz uma colinha falando o que Kardec diz a respeito da humildade, nesse capítulo 7. Kardec diz que a humildade é a virtude que nos aproxima de Deus. E também é um ato de submissão a Deus. Então, vejam só, se o orgulho nos afasta, a humildade nos aproxima. E a fala de Lacordaire dizendo que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. Essas são as duas colocações aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
E ele traz ali também, o próprio Lacordaire na mensagem, traz como exemplo a questão da caridade ali, que muitas vezes nós imaginamos humildes por estar fazendo a caridade, mas que nós conseguimos sim fazer, mas doando as coisas, né, o bem material que nos sobra, mas que quase nunca estamos dispostos a dar as mãos ali, a acolher e abraçar. Então, isso. A gente se veste de uma máscara que nós não temos, né? Então, é a falsa humildade. Exato, exato. E mais alguma coisa, Leonardo, a respeito das referências? Você tinha me perguntado das referências. Então, além das obras de Kardec, nós também temos o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. E no capítulo 24, ele fala sobre a humildade. E o que Emmanuel comenta sobre a humildade ajuda a gente a compreender melhor o significado desta virtude. Eu fiz alguns apontamentos aqui para a gente não esquecer. Emmanuel diz assim, olha, a humildade, como a gente já comentou no início, é o reconhecimento da nossa pequenez perante o universo. São palavras dele, lá nesse capítulo 24. Emmanuel também diz que a humildade auxilia a gente a se desvencilhar das sombras que ainda trazemos. E que a ausência da humildade, que é o orgulho, é a causa dos nossos desequilíbrios físicos, espirituais, emocionais e psíquicos. E eles se manifestam no campo físico. Então, veja o quanto a humildade pode fazer bem, até mesmo para a nossa saúde, conforme Emmanuel diz aqui. E ele também diz algo muito interessante, que ser humilde não é ser escravo dos outros. Porque isso também é uma conceituação errada. As pessoas pensam que para ser humilde, a gente tem que abaixar a cabeça para tudo o que fazem contra nós ou contra os nossos interesses. E Emmanuel diz que não, que a humildade significa liberdade interior. E olha que não é fácil a gente se sentir liberto interiormente. E num outro livro, Leonardo, que eu não consigo me lembrar qual é, Emmanuel faz uma pergunta. Quem é, não sei se é até nesse aqui mesmo, onde ele fala assim, quem é mais livre? O que serve ou aquele que é servido? É aquele que serve. Aquele que serve é mais livre. E só que para servir, não dá para servir sem humildade. Então, é uma revolução no nosso modo de pensar, o que Emmanuel propõe nesta lição do livro Pensamento e Vida, falando sobre a humildade. Malu, e justamente olhando para a questão da humildade, nós podemos trazer Jesus aí como nosso exemplo maior, né? E eu, além da grande lição que ele nos trouxe, eu acho que a lição, talvez não essa do nascimento dele, que nasceu na manjedoura e morreu na cruz, né, diante da simplicidade dele, mas ali a ação junto com os discípulos, o momento em que ele lavou os pés do discípulo, mostrando a humildade, dizendo que o menor ali se faria maior. Então, acho que a grande lição está nisso, que ele era não escravo do mundo, mas ele era escravo do amor pela humanidade. Exatamente, exatamente. Mas vejam que são virtudes, Leonardo, ainda muito difíceis a gente alcançar dentro da gente. Ser livre interiormente. É o que Emmanuel propõe, que aliás, também, em outro momento, Emmanuel fala assim, a gente precisa prestar sempre muita atenção no que ele diz, porque de Emmanuel a gente não pode dispensar uma vírgula. Quando ele diz assim, nas aflições, nos momentos de muitas dificuldades na vida, ele coloca assim, muita gente fala assim, eu já tentei de tudo e não deu certo. E ele então questiona, já tentou a humildade? Porque às vezes a humildade é a chavezinha que vai solucionar todos os problemas de um efeito em cadeia. Mas para a gente descobrir isso, a gente apanha um bocado. Apanha muito, né? Bastante.
E é sentir a liberdade lá profunda, né, Malu? Não é uma liberdade ali que nós achamos uma liberdade do mundo. Não. É uma liberdade profunda do espírito ali. Né? Exato. Acho que é nos projetar nos caminhos do mundo, para vencer o mundo, e não Sim, do mundo. É ser livre para servir. Exato. Essa é a história. Mas só serve quem já conquistou essa humildade. E a Joana de Ângeles, Leonardo, que também trabalha muito com a questão da psicologia e evangelho, tem um livro dela que é muito antigo, chamado Convites da Vida. E ela também tem um capítulo onde ela convida a humildade, lembrando as seguintes palavras de Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E comentando essas palavras de Jesus, ela diz o seguinte sobre a humildade. Primeiro, ela coloca que humildade não é sinônimo de fraqueza, como normalmente, do mesmo modo como as pessoas costumam associar humildade com pobreza, humildade não é sinal de fraqueza, ela diz. E ela diz muito pelo contrário, é sinal de grandeza interior. E outra coisa que ela comentou aqui, que é interessante, que a humildade, a gente deve procurar observar isso, que a humildade é a característica dos espíritos santificados. Todos os espíritos que já se redimiram perante a própria consciência têm a humildade como o sinal principal das suas vidas. E a gente deve se espelhar neles, então, buscar conhecer a vida desses benfeitores para já ir tendo um parâmetro para a gente se espelhar. É isso, Leonardo, que esses dois amigos espirituais que a gente usa tanto como referência, né, Emmanuel e Joana de Ângeles, nossos professores do Evangelho. E que professor, né? Uhum, que professor. Quanta dor dá na alma, né? De ouvir lá no fundo, isso, né? A gente gosta. A gente apanha, mas a gente gosta. Gosta, é verdade. E humildade, de fato, não é sinal de fraqueza, como a própria Joana vai nos dizer. Mas muitos trazem como sendo um sinal de fraqueza, porque é muito difícil se transformar. Quando nós olhamos o que é necessário para sermos humildes, é abrir mão de muita coisa. Às vezes nós estamos acostumados ali a glória, a receber o reconhecimento das pessoas, e a humildade não ter isso, o prestígio, né? A humildade vai contra isso. Por isso é tão difícil. E aí as pessoas dizem, então, que é ser fraco, porque existe um medo de tentar romper isso, né? Isso. Leonardo, antes da gente continuar, eu me lembrei de um lindo caso de Chico Xavier. Posso contar? Lógico. Deve. Então tá. Isso. Eu acho incrível que nos lindos causos de Chico Xavier, a gente aprende muito de evangelho, de vivência, de cidadania e de doutrina espírita. Quando ele morava em Pedro Leopoldo, pertinho de Belo Horizonte, certa vez ele teve um entrevero com um senhor que também morava na cidade. E ficou um clima muito desagradável entre eles. E esse senhor não fazia questão nenhuma de esconder a antipatia que ele sentia pelo Chico. E toda vez que ele tinha a oportunidade de desmerecer a pessoa do Chico, fosse onde fosse, ele deixava bem claro que não se simpatizava com ele de modo algum. Aquela situação ficou insustentável para o Chico Xavier. E ele decidiu, lembrando, né, daquelas palavras de Jesus, para a gente se reconciliar logo com os nossos adversários, enquanto estamos a caminho com eles, Chico decidiu ir até a casa daquele senhor para tentar se reconciliar com ele. Pois bem, quando ele bateu na porta lá, o senhor teve um susto de ver o Chico lá na frente, e não fez uma cara de bons grados e perguntou o que o Chico tinha ido fazer lá. Daí o Chico falou, olha, eu queria conversar com você. Aí o senhor pediu para o Chico entrar na sala, mas não convidou o Chico a se sentar. Conversaram de pé.
E aí o Chico foi conversando, foi falando, foi explicando o que ele estava sentindo, daquela situação que estava muito desconfortável para os dois. E falou, 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 falou. Quando ele terminou, aquele senhor virou para o Chico e perguntou assim: você veio até aqui porque você é humilde ou porque você não tem vergonha na cara? O que você acha que o Chico respondeu, Leonardo? Porque não tem vergonha na cara. Porque ele não tinha vergonha na cara. Conhecendo bem as histórias do Chico. Esse é o Chico Xavier, entendeu? Mas aquele senhor não mudou de postura, mas o Chico lavou a alma de ter colocado para fora aquilo que ele estava sentindo em relação àquela situação. Ele foi humilde, embora nem ali naquele momento ele tivesse confessado isso. Muito bom. Ô, Malu, tem Caibar traz lá na Parábola dos Ensinamentos de Jesus, né, que a humildade se tornou o ingresso do reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. Sim. E quando ele traz ali, então, sem a humildade, nenhuma virtude se mantém, de fato, ele traz a importância, né, de sentirmos essa necessidade de se transformar, de entender os nossos valores, porque se não formos humildes, qualquer outra virtude não vai valer, né? Isso, que são 9 bem-aventuranças. Aliás, Jesus começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, com as 9 exortações. E cada uma trabalha com uma ou mais virtudes. Então, pegando, e todas elas estão conectadas umas com as outras. Então, quando ele fala da mansuetude, olha, não é possível uma pessoa ser paciente se ela não for humilde. Ela não é possível que ela procure ser justa se ela não tiver humildade. Então, aí a gente vai vendo que realmente elas vão se alinhavando, mas tudo começa com a humildade. Não no sentido de abaixar a cabeça, mas no sentido de reconhecermos, como diz Emmanuel, a nossa pequenez perante o universo. E a quantidade, o quanto é grande ainda a tarefa da nossa transformação interior. É isso. Né? Tem uma passagem de Emmanuel, que está inclusive no Pão Nosso, né, que ele fala a quem obedeces, né? Ou seja, a quem nós obedecemos. Pois é. Se nós obedecemos aos vícios do mundo, aos desejos do mundo, ou se nós obedecemos ali os ensinamentos de Jesus. Sim. Então, acho que vale muito a pena refletir sobre isso, porque quando nós olhamos de fato os ensinamentos de Jesus e nos colocamos dispostos a seguir, então nós vamos rompendo ali, quebrando a escravidão que nós temos do mundo e trazendo essa liberdade, né? Malu, nós temos bastante gente aqui, muitos amigos junto conosco. Bom, antes de eu falar das perguntas, você tem mais alguma consideração? Eu queria comentar, sim, Leonardo, que nós falamos do Evangelho, mas o Livro dos Espíritos ficou para trás. E no Livro dos Espíritos é sempre importante destacar, nas leis morais, quando Kardec trata da lei do progresso, na pergunta 785, que está na 7ª lei moral, que é a lei do progresso, Kardec indaga aos espíritos superiores: qual é o maior obstáculo ao progresso? E eles respondem que é o orgulho e o egoísmo. Por isso a gente consegue dimensionar como é grande a tarefa. E ao dizer que a humildade é a virtude que nos aproxima de Deus, o orgulho e o egoísmo, além de nos afastar de Deus, nos desequilibram interiormente. Por isso a fala de Emmanuel, que a humildade também é sinal de equilíbrio íntimo. E a outra pergunta, Leonardo, está já mais adiante, no capítulo em que Kardec fala da perfeição moral, na pergunta 893. E ele pergunta aos espíritos qual é a mais meritória das virtudes. E eles respondem que é a caridade desinteressada, sem interesse algum. Ora, quem é orgulhoso, quem é egoísta, quem é vaidoso,
até pode fazer caridade, mas ela não é desinteressada. Então, para ajudarmos efetivamente quem precisa, colocando-nos no lugar do outro, nós precisamos tirar o orgulho, o egoísmo e a vaidade, né? Nos colocarmos no mesmo nível daquele que recebe. Sem humildade, não dá certo. É isso, Leonardo. Agora fique à vontade aí com os internautas, porque você que está no controle, por favor. Malu, eu me lembro também, até fiz uma anotação aqui, uma passagem, Paulo traz para nós, não atentai às coisas que vê, mas às coisas que não vê. Porque as que vê são temporais e as que a gente não vê são eternas. Sim. E quanta dificuldade que é cultivar essas coisas que nós não conseguimos ver, né? Que são os sentimentos verdadeiros, as transformações. O Luiz Henrique, ele perguntou como que nós conseguimos, então, reconhecer se estamos em dia com a nossa humildade. Difícil, hein, Malu? Meu pai do céu, não... Será que nós já conseguimos ser humilde um pouquinho? Será que a gente já está conseguindo? Bom, a gente pode se apoiar naquilo que os amigos, né, que os benfeitores espirituais dizem para nós, incluindo o senhor Honório Abreu, com o livro Luz Imperecível, onde é dele essas palavras, olha, a pessoa humilde é aquela que sente o peso e a extensão das próprias necessidades, das próprias imperfeições, as necessidades de valores espirituais. Então, é uma tomada de consciência. Quanto mais a gente se reconhece com a necessidade da nossa reforma com base no Evangelho, mesmo sem perceber, a gente vai abaixando a guarda. Acredito assim. Mas como a humildade, Leonardo, quem que perguntou? O Luiz Henrique. Luiz Henrique, tá. Como a humildade foi colocada por Jesus como a bem-aventurança é uma credencial. E uma credencial que a gente vai ganhar na espiritualidade. A gente vai conquistar essa credencial na espiritualidade. Então, e como o reino dos céus é para os humildes, quando a gente chegar lá, é que a gente vai ter certeza se a gente conquistou ou não essa humildade, né? Porque quem realmente possui essa virtude não se vê desse jeito. Quem é virtuoso não se considera como tal. É isso. É assim que a gente entende. E a humildade, ela vem como sendo o ingresso ao reino dos céus, que está dentro de nós, a nossa própria consciência. Sim. É ela que, através da humildade, nós vamos conseguindo, então, acessar o reino de Deus, entendendo esse amor, esse Pai bondoso. E eu acho que, não olhando para se nós conseguimos já ter a humildade ou não, mas que a prática do dia a dia nos leve a isso, às vezes ali no falar mais baixo, não ter as nossas opiniões, mas não querer impô-las, sofrer resignado, entendendo os benefícios, né, que a dor vai nos trazer, ajudando. E sabe, Malu, às vezes nós sempre imaginamos nós ajudando, nós praticando a humildade perante o outro, mas nós nunca vimos o inverso. E a todo momento nós somos ajudados, a todo momento as mãos são estendidas para nós e nós não percebemos isso. Nossa, e como? Então, acho que é devagarzinho, nas atitudes do dia a dia, para que a gente possa ir demolindo aí os altares que nós vamos construindo para o orgulho e entendendo o caminho mais simples de Jesus. Exato. É isso. Alô, é isso. Nós chegamos aqui, acho que está no tempo nosso, que a gente havia programado, né? Queria agradecer a todos que estão presentes, bastante gente que está junto conosco aqui, Malu, muita gente conhecida. E deixar um beijo no coração de cada um, agradecer aqui por acompanhar, agradecer a Malu por esse projeto tão lindo, tão maravilhoso, que possamos aí, domingo que vem, estarmos juntos. Quer deixar algum recado final, Malu? Sim, Leonardo,
como fala que assim, que toda boa dádiva, né, tudo de bom que chega até nós pelo nosso pensamento é obra do alto. Então a gente sabe que os amigos espirituais ficam lá trançando seus pauzinhos e contando com a nossa sintonia, contando com que a gente preste atenção naquilo que eles têm para dizer para nós, e esperamos que essa ferramenta possa servir para o nosso aprendizado, né? Porque também nós estudamos, aprendemos, procuramos aprender e levar o espiritismo um pouco mais, ajudar, né? Na divulgação do espiritismo e do evangelho pelos meios que a tecnologia hoje nos tem proporcionado. Eu agradeço imensamente por estar junto com você, Leonardo. Agora que a prosa estava ficando boa, a gente tem que ir embora, mas é muito bom. E também agradeço a companhia, as boas vibrações de todos aqueles que estiveram acompanhando conosco através da internet. Desejo uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Um grande beijo a todos. Muito obrigada.